Olá pessoal, esse é o último vídeo que vamos falar do tipo de formação social que vai originar o feudalismo. Agora que finalmente entendemos a tipologia das formações sociais que vão caracterizar a mudança do antigo mundo romano e do antigo mundo germânico para o modo de produção feudal, podemos finalmente agora falar o que foi o modo de produção feudal, que vai dominar do século 5 ao 10, durante o período denominado de Alta Idade Média, e vai entrar em declínio a partir do século 11 até o século 15, que é a Baixa Idade Média. Bem, no ano de 1453, o Império Turco-Otomano vai finalmente derrubar o antigo Império Bizantino, pondo fim ao período da Idade Média, mas não ao feudalismo. Lembrando que o feudalismo pode, se a gente formos olhar, por exemplo, o caso da Rússia, vai chegar até mesmo ao século XX. Olha, por exemplo, a Rússia antes da Revolução Russa. Ali ainda predominava feudalismo, camponeses, servos, kulaks, czar. Mas vamos lá. O modo de produção feudal é o modo de produção caracterizado pela ruralização da economia. Por exemplo, no antigo Império Romano nós tínhamos as cidades, o comércio, a troca de mercadorias, a escravidão em grande etapa. No modo de produção das florestas da Alemanha, Germânia, você tinha, por exemplo, o modo de produção comunal, em que as terras eram distribuídas entre o líder do clã para os outros membros guerreiros do clã, que é também um modo de produção que vai ser chamado de comitatus, né, que é baseado no espírito de confiança que os germânicos tinham entre os outros, espírito de solidariedade. E no direito consuetudinário, as heranças baseadas pela oralidade entre os germânicos. Agora, no modo de produção feudal, você vai ter a ruralização da economia, que é a fusão do colonato romano, ou seja, que é o camponês trabalhando na terra para o seu senhorio, junto com o comitatus germânico, que é o direito consuetudinário, um nobre, o líder de clã passa as terras para os demais, e aquele tipo de benefício, né, que é a contribuição de terras, que é a divisão de terras entre os membros de uma mesma região, através de um tipo de ritual de transferência de terras, que vai originar, por exemplo, o ritual de suzerania e vassalagem na Idade Média e no feudalismo. Beleza. No feudalismo, você tem o senhor feudal, que é um nobre que recebe as terras de outro nobre, através de um tipo de ritual de transição de terra chamado suzerania e vassalagem, em que o nobre de maior porte na hierarquia, que é o suzerano, passa as terras através de um ritual para um nobre de menor porte, que é o vassalo. Esse vassalo também poderá ter outros vassalos, que são outros senhores de terra menores do que ele. Mas qual que é a condição? Esse senhor de terra menor, o vassalo que recebe as terras, tem que prestar obrigações e alguns tipos de serviços para com o nobre maior que lhe concedeu as terras, o suzerano. Então o vassalo, majoritariamente, vai oferecer serviços de cavalaria, serviços militares e até mesmo serviços jurídicos ao suzerano que lhe concedeu as terras. Então, se o suzerano sofreu uma agressão de outro suzerano, iniciar uma guerra, todos os vassalos daquele soberano, para quem lhe deu terras, vão ter que se juntar e oferecer um serviço militar ao suzerano que lhe concedeu terras. Esse vassalo, que é o senhor feudal, que é um nobre guerreiro, vai ter uma propriedade rural que vai ser dividida entre manso senhorial, que são as terras de melhor qualidade, que são as propriedades do senhor, manso servil, que é onde os camponeses, os servos e até mesmo alguns escravos vão trabalhar para esse senhor, e você vai ter as terras comunais, que são florestas, bosques, pântanos. Essas terras comunais são as terras que pertencem a todos, é como se fosse um tipo de terra pública. Essa espécie de terra que pertence a todos, que é um tipo de terra pública, que todos os camponeses podem usar para arar suas propriedades, é uma herança do modo de produção germânico, das florestas germânicas, porque os germânicos não conheciam a propriedade privada, ou seja, a propriedade particular dos meios de produção. Existia uma espécie de compartilhamento dos meios de produção, que é a terra, nas antigas sociedades germânicas. Esse tipo de coisa não vai morrer com o início do feudalismo. Essa herança germânica vai sobreviver no feudalismo, através das terras comunais que são de usufruto comum dos camponeses. Bem, como você sabe, para que o camponês possa ficar na propriedade do seu senhor, ele também vai ter que cumprir com algumas obrigações para com o seu senhor. Ele vai ter que cumprir algumas obrigações e impostos próprios do feudalismo. Alguns desses impostos são a talha, a banalidade, a corvéia, o tostão de São Pedro. O que é a banalidade? A banalidade é o tipo de dinheiro que o camponês tem que pagar ao senhor do feudo para usar as propriedades do feudo, como usar um moinho,
um poço, um fogão para cozinhar alguma coisa, e o camponês ele não pode negar. Ele é obrigado a usar os meios de produção do seu senhor e pagar a ele um imposto. O que é um imposto? O que é a corvéia? A corvéia é a obrigação de trabalhar durante alguns dias da semana na propriedade do seu senhor. O que é a talha? A talha é um terço da produção do camponês, ou seja, um excedente de produção do camponês que ele precisa dar ao seu senhor. Então, algumas das obrigações feudais. E o tostão de São Pedro é um imposto pago para a Igreja Católica. Lembrando que essas obrigações feudais podem variar de acordo com a região da Europa que você estiver, porque como eu falei no primeiro vídeo, a formação do feudalismo na Europa foi desigual nas diferentes regiões da Europa, a partir do determinante da quantidade de elementos germânicos ou romanos que predominassem nesse local. Outro elemento que existiu na ruralização dessa economia foi o sistema de rotação de culturas. O que é a rotação de cultura? A rotação de cultura é um modo de produção e de aproveitamento da terra, de melhoramento da terra, muito superior, por exemplo, ao que os orientais usavam no leste da Europa. A rotação de cultura era um sistema que permitia a uma parte da terra descansar, enquanto outras partes da terra eram utilizadas para a cultura. Se, por exemplo, um camponês dividia 3 lotes de terra, 2 seriam usados para plantação, enquanto um descansava. Quando a colheita acontecesse, a próxima colheita aconteceria na área de terra que não foi utilizada e as outras 2 ficariam descansando. Por exemplo, se você for para o leste europeu, onde o feudalismo vai se desenvolver de forma diferente, porque ali a administração romana não atingiu, lá eles usavam a técnica da terra queimada, das queimadas, para poder fazer outras plantações. Inclusive é um tipo de modo de produção usando a terra que lembra algumas sociedades indígenas ameríndias, mas isso é assunto para uma outra videoaula. O que importa também saber é que o modo de produção feudal ele vai entrar em declínio alguns anos depois do próprio século em que ele se tornou predominante, inicialmente na região da França, na região dos francos, que é a partir do século XI. Mas esse vídeo está ficando muito grande, deixaremos para o próximo, pessoal. Muito obrigado por todo mundo que assistiu até aqui. Compartilhe para os seus amigos. Valeu!